Bom dia, gente. Bom, primeira coisa aqui é agradecer o convite da Visual Systems. Festa bonita, minha primeira vez aqui em Rio Preto. Cidade bonita, arborizada, muito bacana, muito legal ver como tem cidades bacanas fora do eixo de São Paulo. Fazer 30 anos aqui no Brasil com uma empresa não é fácil. A gente sabe dos desafios econômicos, políticos, enfim. Então, parabéns ao Rafael, ao Helder, de ter construído toda essa história bonita aqui com a Visual. E é um prazer para mim estar fazendo parte hoje aqui desse encontro. O quanto isso representa aqui para todos os clientes também. Tá? Obrigado. Bom, meu nome é Caio Portapila, eu sou da Ingra Micro, obrigado. Tenho mais de 10 anos na área de tecnologia, com foco em soluções de cloud. Trabalhei por 3 anos na Microsoft como especialista em Azure. Eu era de um time que eles chamam de Corporate Accounts, e é um time que olha ali para indústrias, né? Então, eu olhava para a indústria financeira, indústria de saúde, varejo, enfim, eu tenho conhecimento ali da indústria e também tenho conhecimento sobre a tecnologia. Tá? Pode passar, por favor. Obrigado. Ótimo. E hoje estou na Ingra Micro, vai fazer agora em outubro 2 anos. E aqui é o nosso extenso portfólio, né? A Ingra hoje, de portfólio, é a que tem mais quantidades ali de fabricantes, né, dentro do teu portfólio. Hoje eu estou aqui nessa área de soluções digitais, então é uma área que tem crescido bastante. Esse slide não está atualizado, então assim, hoje a gente já tem ali outros fabricantes que adentraram aqui no nosso portfólio, como Adobe, Google, enfim, então é um portfólio muito extenso. E hoje eu estou representando aqui o time Microsoft para falar um pouquinho para vocês da jornada de migração e estratégias de migração, além de Azure Local e tudo mais. Tá? Bom, vamos lá. Quem aqui usa nuvem? Quem aqui já tem nuvem dentro de casa? Nuvem de todas as formas, tá? Pode ser Azure, GCP, o que for. Legal, já tem algumas pessoas aqui. Quem usa 365 também já está na nuvem, tá? Então imagino que a grande maioria de vocês aqui já usam nuvem, olhando para a parte de SaaS, né? Que aí é software como serviço. Mas hoje o que eu quero falar aqui é um pouquinho da nossa infraestrutura local, né? Hoje a gente tem algumas formas e estratégias de migração. Deixa eu ficar para cá. Algumas formas e estratégias de migração que é possível ali você colocar isso em prática dentro da tua empresa. A mais tradicional, a mais comum de usar é aquela primeira ali, a rehost, né? Que é o que a gente chama de migração lift and shift. Eu faço um assessment dentro de casa, olho ali o que tem para migrar e movo os workloads, né, os servidores, tudo como está, da forma que está para a nuvem da Microsoft. Tá? Então, esse é o modelo mais tradicional. Ele ali tem uma redução de CAPEX, né? Então você tira o OPEX, reduz o CAPEX e move isso para OPEX, né, na realidade, maior eficiência, enfim, todos esses pontos. Só que aí o penalty aqui é que pode ser que o custo lá na frente ele fique um pouquinho mais alto do que você planejou. Né? Então, a gente tem ali movimentos de clientes que movimentaram ali, né, os workloads para a nuvem. Quando se deparou com o custo mês a mês ali, em alguns momentos ele teve a estratégia de fazer o turnover, né, de voltar para dentro de casa ali com a aplicação local, o servidor local. Tá? Então, ele tem que ter um olhar um pouco mais crítico depois da migração, que é a parte aqui de migração. Aqui esses outros modelos, então, não existe só uma estratégia, tá, gente? Eu tô focando mais ali no rehost, mas, por exemplo, você pode
colocar aqui quando você olha para rebuild da tua aplicação, você pode, por exemplo, já colocar essa aplicação nativa no Azure e movimentar isso de acordo com a tua necessidade. Você pode, por exemplo, já construir essa aplicação ali com Kubernetes, com GitHub, enfim, a Microsoft tem N soluções ali para poder te ajudar também nessa construção de aplicação dentro da plataforma. Mas meu ponto aqui é focar um pouco mais em infraestrutura para vocês, tá? E aí, é aqui onde eu quero chegar, que é a parte de migração depois do lift and shift, né? Então, aqui eu imagino também que tenha muitos clientes que usam VMware, né? A Microsoft tem uma parceria com a VMware ali, tem alguns benefícios para os clientes. E aqui eu tenho 2 modelos de migração para VMware. Esse aqui é o modelo, esse primeiro aqui é migrar no estado que se encontra, né? É você usando a solução de VMware Solution, que já está nativa no Azure. Então, aqui, qual que é o negócio, né? Qual que é o movimento? Você migrar a sua infraestrutura local para o Azure, já usando as licenças da VMware lá no Azure. Então, você vai pagar por hora no modelo de infraestrutura como serviço, né? Então, vai ter a máquina já com a licença e tudo isso vai ser cobrado por hora já com a licença da VMware lá inclusa na máquina. E aqui é um outro modelo que é de modernização, né? Você usar ali a parte de plataforma da Microsoft para migrar ali a parte de SQL, usando, ao invés de IaaS, né? Você pode usar PaaS também, que aí é um pouquinho mais barato. Obviamente, isso depende de cenário a cenário, mas também é uma forma de você migrar, aproveitando sempre aqui a parte de benefício híbrido, tá? Quem tem contrato de licenciamento, que possui ali um software assurance, ele consegue migrar esses workloads sem custo, aproveitando a licença on-premise. Tá? Então, o que você tem on-premise, você consegue migrar e conecta essa licença ao Azure sem custo algum. Então, no Azure, você não vai precisar pagar por licenciamento. Tá? Aqui alguns cenários, tá? Algumas ofertas para que você tenha ali os workloads de VMware, tanto no Azure ou, como aqui no exemplo, tanto aqui dentro de casa. Deixa eu ver, aqui. Então, aqui nesse cenário, como eu disse, você tem o modelo de AVS, né? Então, ali é pague pelo uso, uma estrutura já com uma máquina virtual, com licença, já tudo incluso. E aqui é aquela parte de migração de plataforma, né? Para você migrar isso via PaaS. Tá? Aqui é o modelo OPEX, né? Então, você não tem custos operacionais internos, mas aqui já muda para o cenário de CAPEX, que é quando você tem on-premise. Eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre Azure Local e Azure Arc mais à frente, mas só para que vocês tenham visibilidade, esse é o modelo que a gente tem para quando o cliente não tem interesse em migrar para a nuvem. Tá? Essa oferta aqui está disponível aqui junto com a Visual System. Eu preparei algumas coisas aqui para mostrar para vocês e essa aqui é uma das ofertas. Tá? Então, aqui, deixa eu já mudar aqui. Aqui é o que a gente tem com relação a partir de ofertas de Azure, dentro do Azure, né, já com o Marketplace. Então, com Azure, você tem aqui a parte de Entra ID, né? Enfim, está desatualizado aqui, mas é o Entra ID. A parte de monitoramento, segurança e storage, né? Então, com Azure, além dessa parte de infraestrutura da licença, você também tem esses pontos aqui de infraestrutura. E corrobora também com as soluções de marketplace, né? Então, além de Citrix, você também tem a parte de VM Horizon. O VDI também é muito usado aqui, tá? Tanto a parte de área de trabalho virtual, quanto a parte de Horizon aqui da VMware, tá? Isso aqui é uma visão geral, então aqui é como você tem isso dentro de casa, né? Como os recursos on-premise, eles
funcionam ali. Então, você vai ter pessoas, servidores, storage, rede, energia, enfim, tudo ali contabilizado. Quando você faz essa migração para a nuvem, usando ali a solução da VMware, Azure VMware Solution, você tem apenas ali o gerenciamento, aplicação e sistema operacional que você tem que estar a cargo ali, né? De olhar isso com com um olhar mais profundo. Aqui você vê que é uma grande vantagem, né? Bom, a Microsoft ela tem programas disponíveis aqui para que vocês façam essas migrações. Então, por exemplo, aqui a gente consegue colocar aqui uma instância reservada. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é você dedicar uma instância do Azure, falar para a Microsoft que você vai usar essa instância de 1 ou 3 anos e a Microsoft te dá um desconto nessa instância, né? Então, ela tem vários modelos lá de máquina disponíveis para que você provisione, mas aqui você consegue ali até 50% de desconto numa fatura quando a gente olha para uma máquina reservada, tá? O legal disso da máquina reservada é que se, por exemplo, essa máquina aqui eu reservei ela durante 3 anos, Caio, mas não está mais legal, estou precisando de uma capacidade maior, ou ela está muito para o que eu reservei, eu quero trocar ela para uma capacidade menor, a Microsoft não está cobrando cancelamento de reserva, tá? Você pode cancelar a qualquer momento e ali alterar a reserva para o que você deseja, tá? Para qual máquina seja a sua disponível, tá? Outra coisa também, que eu já comentei aqui, mas reforçando, é a parte de benefício híbrido. Então, quem tem contratos de licenciamento, Open Value, Enterprise Agreement, MPSA, enfim, contratos que tenham o Software Assurance ativo, você consegue ali trazer essas licenças que estão on-premise e economizar também, não colocando essa licença lá no Azure, tá? E aqui também é legal a parte de segurança, né? A gente tem... eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas a gente tem agora o ESU, que é a parte de... acho que muitos de vocês aqui já usaram o WSUS, agora a Microsoft mudou isso para o ESU, que é o Extended Security Update dentro do Azure, tá? Eu vou falar isso um pouquinho mais na hora ali do Azure Arc, tá bom? Além disso, a gente tem também programas para pagar a migração. Então, por exemplo, vocês chegaram aqui no Rafael e no Helder e perguntaram, gente, preciso migrar para a nuvem, quero ali um incentivo, quero entender com vocês como que funciona isso. A Microsoft tem programas no qual o cliente não tem nenhum custo para poder migrar isso para a nuvem, tá? Então, se você precisar ali de um técnico, um arquiteto para migrar, a Microsoft subsidia isso para a Visual Systems e a Visual Systems faz isso para vocês sem cobrança, porque isso já está incluso nos programas da Microsoft, tá? Então, é algo bacana também de se falar, tá? Eu não cheguei a comentar, mas isso aqui é um número bem bacana, que é a parte de 80% de economia, quando a gente faz um mix aqui de instância reservada mais benefício híbrido. Então, o cliente ele consegue aqui até 80% de desconto numa máquina. Se ela custa $100, o cliente vai pagar $20 nessa máquina, compondo aqui esses recursos, né, de instância reservada mais benefício híbrido, tá? Então é bem bacana que isso te ajuda ali lembra quando eu falei ali da parte de lift and shift, que o custo era o maior ofensor? Aqui, quando você alia essa estratégia de benefício híbrido mais instância reservada, isso acaba sendo um diferencial, né, para a tua migração, tá? Aqui também eu tenho algumas estratégias de migração em SQL, né? Para quem usa SQL, aqui eu vou concentrar um pouquinho mais nessas 3 opções aqui, que é a parte de SQL na nuvem, né? Então, como uma máquina virtual, se você tiver ali de novo,
licença atrelada, você não precisa pagar a licença do SQL lá no Azure e já tem as máquinas prontas ali para rodar. Tem especificações de máquina ali específica para SQL, mas isso é muito flexível, você pode escolher qualquer tipo de máquina. E também tem a parte de plataforma aqui, tá? Tem a instância gerenciada do SQL ou o banco de dados do SQL ali para você poder fazer a sua movimentação. Tudo isso como plataforma. Aí volta aqui no ponto de que você não tem que administrar sistema operacional, pessoas, network, segurança, tudo isso a Microsoft faz ali a administração para vocês, tá? O ponto-chave aqui é esse carinha aqui, ó, é o Azure Arc, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Ele, para quem quer ficar on-premise, ele é um ponto bacana para isso, tá? E aí, eu faço... Caio, você falou aqui de migração, você falou de migração de VMware, você falou de migração de SQL, de migração do meu Hyper-V, enfim, seja do que for, mas não quero migrar, quero ficar dentro de casa, não me sinto confortável em migrar agora para a nuvem, quero aproveitar um pouquinho mais esse hardware local que eu tenho aqui, o que a Microsoft tem para me ajudar, tá? E a resposta está aqui, Azure Local, tá? Que aí já entrando num pouquinho do título da palestra, né? O Azure na sua casa. Então, o que é o Azure Local, tá, gente? Ele é uma infraestrutura, o Azure Local, você pode conectar ele já direto no teu servidor. Ele é licenciado muito parecido com o licenciamento do Windows Server, tá? Então, você vê ali, quem conhece aqui de licenciamento do Windows Server sabe ali que funciona por core, né? Então, você faz ali a quantidade de cores. O Azure Local é a mesma coisa. Não sei se vocês se lembram, mas a Microsoft tinha ali o Azure Stack HCI. Era muito caro, tinha hardwares homologados, então a Dell está aqui, tinha hardware da Dell, tinha hardware da Lenovo, tinha alguns hardwares ali homologados e era assim, era uma bica para você comprar aquele hardware e funcionar o Azure Stack. O que a Microsoft fez? Agora não é mais um servidor de hiperconvergência. Você consegue ali, tem a capacidade, a transformação principal é que a capacidade de hardware não precisa ser tão elevada quanto era com Azure Stack. Agora é um pouco menor, tá? O hardware ele está muito mais popular, né? O produto que eu quero dizer, tá? Então aqui é a principal diferença. E outra coisa bacana que ela fez também na mudança de Azure Stack para Azure Local foi incluir aqui serviços gerenciados de AKS e Kubernetes, tá? Então isso tá bem bacana também, coisa que não tinha na parte de Azure Stack, tá? Como que funciona, tá? O Azure Local? Ele funciona da seguinte forma: aqui você tem o teu hardware do seu fornecedor, então vai ter uma lista lá de hardwares e especificações que você deva seguir ali para conectar o Azure Local. Você provisiona, né, o Azure Local lá no Azure. Então, aqui, a região do Azure não vai ser Brasil, não vai ser Estados Unidos, não vai ser China, vai ser a sua região. Você vai ter uma região específica dentro usando o Azure Local, tá? Aí você provisiona isso no Azure, né? Então, na hora que você vai lá escolher a máquina, você coloca a família de máquinas e depois provisiona ali qual que é a região. Então, a região vai ser o seu data center, né? E aqui você já faz o provisionamento aqui das aplicações de dados, inteligência artificial, enfim. Tudo isso habilitado pelo esse carinha aqui, que é o Azure Arc, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Que cliente que usa esse tipo de solução? Aqui, eu vi clientes aqui do agronegócio, eu vi aqui clientes de diversos setores. Eu acho que esses setores aqui, eu poderia colocar que são setores que a Microsoft já vê esse indício globalmente falando, né? Então, são setores aqui dentro de manufatura. Quando você olha para a manufatura, tem um chão de fábrica,
tenho que ter ali uma aplicação rodando lá no chão de fábrica, mas só que fica num lugar um pouco mais distante, tem muita latência nesse chão de fábrica e queria rodar o Azure Local dentro desse chão de fábrica. Então, aqui, com a parte de manufatura, é algo que você consegue. Então, manutenção preditiva dos equipamentos dentro do chão de fábrica também é algo que você consegue acompanhar fazendo o uso do Azure Local, porque aí você não tem a parte ali de latência muito alta dentro dentro da tua casa, tá? Varejo presencial, então, quem tem loja, quem tem muita loja, lojas específicas em alguns lugares, pode colocar também o Azure Local ali para rodar e funcionar, tá? Saúde, hospitais em lugares mais afastados, clínicas, tudo isso aqui é uma experiência que faz... Eu acho que o grande ponto aqui é a latência, né? Todo mundo que tem uma latência alta aqui consegue usar o Azure Local de uma forma muito mais facilitada, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, dentro do cenário de varejo. Eu não sei quem... Tem alguém varejista aqui? Algum varejista? Ah, legal, beleza. Então, checkout automatizado. Então, você ter ali uma API para você ter um face recognition, né, que a Microsoft chama, de meio de pagamento ali, né? Dá para você ter isso dentro da tua loja. Verificação de inventário, né? Então, olhar ali o que você tem de produto e usar a inteligência artificial do Azure Local para identificar dentro dessas câmeras. Dispositivos de IoT na loja, né? Então, isso também é possível. Aqui, isso é bem bacana, né? A parte de redução de roubos, né? Você usar ali a parte também de IA no Azure Local para poder identificar. E gestão centralizada, né? Isso tudo numa interface só para você movimentar ali. É muito legal estar falando aqui de Azure Local, Azure Arc com vocês, porque ultimamente eu só tenho falado de inteligência artificial, de Copilot com os clientes. E quando a gente fala isso aqui é um pouco mais abrangente. A gente consegue olhar aqui sobre outras óticas e atender um pouquinho mais os clientes, tá? Esse quadrante aqui está desatualizado, é de 2024, mas a Microsoft está aqui junto com a AWS, né, no quadrante de leaders. Quem lidera esse ranking aqui está sendo a Nutanix e a Broadcom, né? Aqui os players de nicho a Huawei e Tencent, e a Alibaba também, né? A IBM ela está ali como visionária e, como eu disse, quem está liderando aqui é a Nutanix junto com a Broadcom. Mas a Microsoft tem seguido ali, tem perseguido a parte de leaders, tá? Então, só para que vocês tenham visão aqui de como que está essa especificação. Deveria ter colocado 2025 aqui, mas eu acabei não achando. Aqui são regiões com suporte dentro do Azure Local, tá? Então, é o suporte operacional, tá? O produto, tá? Então, aqui eu coloquei algumas regiões que você consegue ter o suporte com a aplicação do Azure Local também. Isso aqui vai muito de encontro, né, com o que a gente falou ali, por exemplo, de operações para o varejo, operações para a manufatura, para a saúde. Então, tem muitos clientes que têm lei de residências de dados, né? Eu atendi a indústria financeira da Microsoft e muitas das indústrias financeiras são regidas pelas leis ali do Bacen, né, do Banco Central. Então, se não tiver na regulação do Banco Central, o cliente acaba não podendo usar ali aquela tecnologia. Então, aqui eu não sei se algum de vocês tem alguma especificidade relacionada a leis de residência de dados, mas aqui o Azure Local ele encaixaria muito bem também, tá? Outro ponto aqui é as exigências, né, de privacidade e controle, né? Então, se você tá habituado ali com o seu hardware dentro de casa, a experiência, a interface, ela continua a mesma, ela continua amigável e você consegue ali, então, ter a mesma experiência com o Azure Local, porque ele funciona desconectado com a nuvem, tá? Você não tem necessidade de estar linkado ali com a nuvem a todo momento, tá bom? E aqui, olhando um pouquinho mais sobre a ótica de Azure Arc, tá? Então,
qual que é a motriz aqui, né? Qual que é o que move o Azure Local? É o Azure Arc, tá? Então, o gerenciamento do Azure Arc, ele é o principal ponto aqui para que você tenha a movimentação do Azure Local dentro de casa. O Azure Arc é a ponte do Azure para o seu data center, né? Ou do seu data center para o Azure, tá? O legal do Azure Arc é que ele também funciona ali de um modelo que eles chamam de desconectado. Você consegue ter ali uma experiência offline sem precisar conectar. Até por isso, eu comentei aqui da questão de latência em lugares que você tem ali a região de internet um pouquinho mais defasada. Então, aqui você consegue desconectar o Azure usando o Azure Local, o Azure Arc, tá? Ele é um painel de controle único, tá? Então, quem usa AWS, quem usa GCP, quem usa IBM, quem usa Oracle, enfim, todo mundo que usa outras nuvens que não seja Microsoft, você consegue habilitar aqui o Azure Arc no painel de controle e você ter ali a experiência única para você fazer a gestão dos seus ativos, a gestão de software, gestão de rede, gestão de segurança, tudo isso centralizado aqui com o Azure Arc, tá? Tem muitos clientes que têm usado o Azure Arc ali para licenciar, que é algo bacana também que eu quero mostrar para vocês. Quem usa SQL, por exemplo, e tem um SQL numa licença, por exemplo, que a gente chama de SPLA, ou uma licença que a gente chama de CSP Subscription, tá? Todos esses clientes ali, eles podem licenciar via Azure Arc. Você não precisa estar conectando a todo momento na nuvem. Você conecta uma vez só para ele identificar a licença e você tem uma redução no valor de desconto aqui até 25%. Esse número está um pouquinho maior, acho que a gente consegue ainda aumentar, tá? Acho que chega aqui a uns 30%, mas depois, quem quiser, eu posso fazer esse exercício com vocês, olhando as licenças de SQL Server. Pô, Caio, eu estou aqui com a minha infraestrutura, estou com SQL, sei lá, um SQL 2008, R2, estou precisando olhar isso um pouco mais de detalhe para saber o que a Microsoft tem aqui para eu poder atualizar meu parque. Eu consigo licenciar isso via Azure Arc e diminuir a fatura para vocês via licenciamento, tá, gente? Isso é bem bacana. Muitos clientes têm usado também. Tem também para o Windows Server. Só que, modéstia à parte, minha opinião, eu acho que está muito caro ainda quando a gente compara com os licenciamentos tradicionais. Quando a gente olha o Windows Server no Azure Arc, a Microsoft ainda não ajustou o preço como deveria. Mas aqui o SQL está muito vantajoso. Tem muito cliente que está migrando para o Azure Arc, migrando o licenciamento, né, o que eu quero dizer, usando aqui o Azure Arc. Tá? O legal disso tudo é que cobrança por hora, né? Então, tem uma máquina lá que ela fica rodando. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Tem mais um pouquinho de tempo. Essa máquina ela vai ficar rodando aqui por, sei lá, ela não roda na madrugada, Caio. Consigo diminuir o meu custo? Consegue, porque é cobrança por máquina. Então, cobrança por hora. Então, além desse valor ser 25%, 30% abaixo, você consegue reduzir mais a conta do SQL se você lhe desligar essa máquina ali em algum período, né, dentro do dia. Tá? Então, é bem bacana aqui também. Aqui a gente tem a parte de Azure Arc ESU. Para quem usa WSUS aqui, ou já usou WSUS? Já usou? Legal. WSUS agora, ele é o ESU, Extended Security Updates, dentro do Azure Arc. Então, você pode rodar o WSUS no próprio Azure Arc, tá? Aqui, o legal disso tudo, você consegue ali receber 1 ano grátis, né, de WSUS ali, via Azure Arc. Essas datas aqui estão desatualizadas, mas isso aqui ainda continua, tá? Você ainda consegue manter ali a estrutura de atualização, tá? Para quem está no fim do suporte, é super importante adotar essa estratégia aqui de ESU, tá? Então, como eu disse, o Azure Arc é um painel de controle único. Você pode gerenciar ali qualquer infraestrutura que você tenha, seja nuvem, seja on-premise.
Você pode gerenciar toda a sua parte de Kubernetes, serviços, política, Entra ID, verificação de segurança, monitoramento, enfim. Imagino que, eu diria que todos vocês aqui são passíveis de usar o Azure Arc, porque todo mundo precisa ali de um gerenciamento centralizado dentro de casa. E aqui eu acho que é o melhor caminho para quando a gente olha aqui para uma infraestrutura que tem ali diversos fabricantes, né? Hoje todo mundo usa ali uma solução de um fabricante X, Y, Z, e aqui com a Azure Arc você consegue centralizar isso de uma forma bem bacana e sem ter muitas pessoas ali gerenciando cada uma tecnologia, tá? Bom, chegando aqui um pouquinho no final, eu preparei 3 ofertas para os clientes que estão aqui hoje. 3 ofertas super bacanas. Falando dessa primeira aqui, deixa eu sair da frente. Primeira fatura gratuita via Ingram Micro. Então, você vai chegar e vai falar, cara, eu estou com um projeto de levar a minha infraestrutura, ou quero levar essa aplicação aqui para o Azure, só que estou inseguro com relação a custos e tal. O que você tem aí para me oferecer? Eu abono aqui até $2.000, $2.000 da primeira fatura para que você faça a migração para o Azure, ou que você coloque ali um workload. Se você já tem Azure, também pode usar. Pô, estou com um projeto aqui que tá travado aqui, não sai devido a budget. A gente pode aqui colocar essa primeira fatura gratuita para vocês de até $2.000, tá? Outra coisa bacana aqui, que eu também posso ajudar, é o assessment. Pô, Caio, gostaria de saber como é que está a minha infraestrutura e levar essa infraestrutura para o Azure. Quero receber esse estudo antes de poder tomar qualquer atitude. O que você consegue me ajudar? E aqui eu consigo fazer um assessment para vocês via Azure Migrate, sem custo algum, tá? Eu apresento para vocês o estudo de como ficaria essa infraestrutura, essa aplicação, seja o que for, no Azure, com custo já, mostrando quais as máquinas possíveis e faço isso totalmente sem custo para você, óbvio, aqui junto com a Visual Systems em conjunto, tá? E aqui também, como eu disse, que é uma terceira oferta, que é o cenário de migração. Essas 3 ofertas, elas podem ser juntas, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que vocês fizeram um assessment. Pô, gostei, ficou legal, quero migrar. Ficou abaixo dos $2.000, você não tem o consumo no primeiro mês. Aqui a gente abona a fatura. E aqui, para migrar, o meu time executa ali a migração para vocês sem custo algum. O meu time de arquitetos. Tá? Se a Visual System também tem um time de arquitetos, vamos trabalhar em conjunto e a gente migra esses workloads para você sem custo algum, ali com a hora homem, né? Então, toda a parte de serviço sempre tem a hora homem e tem custo isso, e aqui a gente consegue também subsidiar esse custo em nome dos clientes aqui, para que vocês movimentem. Então, imagina que aqui é uma trilha. Esse aqui deveria estar em primeiro, né? Então, você fez o assessment, gostou, migrou $2.000 e aqui a parte de serviço para você migrar, tá? Isso aqui especialmente feito para vocês aqui do evento. Bom, aqui também a Ingra tem trabalhado em muitas ferramentas internas, tá? A gente desenvolveu uma que é super bacana, que chama FinOps 360. Não sei se vocês se lembram, eu iniciei aqui falando que o modelo de lift and shift, quando você move do jeito que está, geralmente ele fica mais caro lá na frente, né? E aí o cliente ele não tem previsibilidade de custo, ele não consegue identificar o que está sendo consumido, qual recurso que está consumindo mais, qual área que está consumindo mais. Com o FinOps 360 é possível que vocês tenham essa previsibilidade de custo. Porque agora esse dashboard ele é conectado via API, via Azure, e você tem a previsibilidade de custo do que você está consumindo mês a mês, semestral, anual. Isso aqui, FinOps, óbvio, é um assunto muito extenso, eu não quis abordar aqui, mas
é o futuro dos negócios em nuvem também. Quando a gente fala de FinOps, é a parte de gestão, a parte de segurança, a parte de custos, principalmente. Então, o FinOps 360, ele te ajuda ali a manter essa previsibilidade de custos e que isso não se perca dentro da tua infraestrutura local. Tá? Eu vejo que esse hoje, como eu disse, o custo ele é ofensor, mas também a falta de ter visibilidade também é um ofensor. Né, de você não saber o que está sendo consumido, e aqui o FinOps 360 vem para ajudar isso muito facilmente. Tá? E aqui, por último, eu convido vocês a entrarem no TechLab. TechLab foi, assim, a gente via muitos clientes, pô, como é que eu faço para habilitar o Azure Arc? Como é que eu faço para fazer um disaster recovery? A gente sentiu a necessidade de ter algo mais tangível, algo mais palpável para os clientes. Então, o que a gente construiu? A gente fez um hub de 23 soluções. Essas 23 soluções são essas aqui. Copilot está aqui também. Então, você vai entrar, tem um Forms, colocou lá os seus dados no Forms. Caio, quero uma demonstração técnica de Copilot. Quero saber como que o Copilot funciona na prática aqui para mim. Vai entrar um arquiteto junto com vocês, um arquiteto da área específica, né, da solução específica. Ele vai entrar, vai mostrar ali os principais recursos que tem na solução. Então, se for, por exemplo, o Azure Arc, ele vai abrir ali o painel do Azure Arc, vai mostrar para vocês as principais features e depois vai conectar você ali com o time de negócios para mostrar ali a questão de valores e como funciona isso para você dentro de casa. Eu imagino que é como se fosse um serviço de POC guiada, né? Porque você não tem a necessidade ali de trazer isso para dentro de casa ainda. Você tem isso ali, você mostra para vocês como funciona e isso tira muitas dúvidas ali no momento da escolha da solução, né? Do que vocês desejam. Veja, tem licenciamento de SQL, licenciamento de SU, do que eu falei aqui. Tem a parte de segurança com Azure Sentinel, Purview. Cara, assim, é um mundo de Fabric. Tem muito cliente que está olhando o Microsoft Fabric. Quem usa Power BI aqui tem migrado para o Microsoft Fabric também, para a parte de Analytics. Então, assim, tem muita oportunidade aqui que vocês podem ver e acompanhar ali junto ao TechLab, tá? Depois eu vou disponibilizar o Forms ali para o time da Visual. Eu acho que eles vão mandar algum material para vocês. E aí, fiquem à vontade ali para dedicar e escolher qual sessão desejam, que o meu time vai estar super à disposição ali para poder executar isso para vocês, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. Tem muito assunto quando a gente olha para migração. Migração é um assunto que rende ali bastante negócio. Tem que tomar cuidado, não migre por migrar. Querem apoio? Consultem a gente olha o cenário de vocês, olhamos isso com cuidado para que não seja ali um tiro no pé, que é o que a gente costuma dizer, né? Pô, migrei, está muito cara a conta, quero retornar. Ou usar uma infraestrutura local com Azure Local, como eu acabei de demonstrar. Então, assim, tem muitas possibilidades aqui de negócio. Mais uma vez, eu agradeço o convite, agradeço aqui o acompanhamento de todos vocês aqui. Para mim foi um prazer e vou acompanhar o evento aqui durante o dia. Quem quiser se conectar comigo via WhatsApp, no início estava meu LinkedIn, fica à vontade aí para conectar, tá? Mais uma vez, obrigado e sucesso aí no evento. Sucesso para todos. Bons negócios. Valeu.